Boa noite, pessoal. Hoje, então, vou entrevistar a doutora Mariana Melendes e a gente vai falar sobre comportamentos alimentares. Vamos lá? Hello, Mari! Ei, boa noite, gente. Boa Boa noite. noite! Tudo bem? Oi, Mari, gente. se Oi. apresenta aí, por favor, para quem não está familiarizado com você, apesar da semana toda, você aparecendo aqui, a gente se vendo todo dia. Se Tô apresenta aí. adorando. Eu também. Então, primeiro, obrigada, Helena, pelo convite. Sempre bom, Eu sempre que muito, muito bom agradeço. falar com você. Te agradeço de verdade. Eu sou Mariana, sou nutricionista. Eu trabalho em Brasília, moro em Brasília, nasci em Brasília e me formei, então, em nutrição aqui na Universidade de Brasília em 2003. E aí já fiz mestrado, especialização na área de nutrição clínica, que é a área que eu sempre gostei. O mestrado eu já fiz em cirurgia bariátrica, então a nutrição bariátrica aqui na UNB é bastante forte, né? Então eu fiz mestrado nessa área. Tive filho depois do mestrado. Na verdade, eu defendi meu mestrado com um barrigão de 34 semanas, naquela emoção. Fiz um MBA, depois emendei com um MBA na FGV em gestão, que é uma coisa que eu gostava dessa área e tal. Fiz um curso depois, emendei no MBA, num curso que eu fiz em Harvard de pesquisa clínica, porque eu gosto muito de pesquisa clínica, muito de pesquisa, né? E emendei, aí parei um tempinho, porque senão ninguém aguentava. Prometi que eu não ia fazer doutorado, que eu só ia fazer doutorado velhinha. Menti, gente, eu menti. Porque já estou no doutorado, estudando agora operados com mais de 5 anos de cirurgia bariátrica, num super projeto lá na UNB também. Trabalho na Secretaria de Saúde, que é o hospital credenciado do SUS aqui em Brasília, na unidade de cirurgia bariátrica, né? A gente tem um serviço aqui no Agarram. E trabalho também com o Dr. Sérgio Arruda, que é um cirurgião bariátrico, e agora eu tenho o meu consultório e atendo pacientes de outras especialidades. E aí, agora eu tenho uma super parceira, que é a Helena, e alguns outros cirurgiões aqui em Brasília, e a gente tem muitos pacientes em comum, né? Agora, assim, sou muito feliz no que eu faço, Helena. Gosto muito de trabalhar com obesidade, com emagrecimento, sou muito curiosa nessa área, né? Mari. E aí, hoje a gente vai falar assim, Mari, você quer falar sobre o quê? Você falou, quero falar sobre comportamentos alimentares. O que Tem é sido minha comportamento? paixão. O que é comportamento É, alimentar? É o jeito que a pessoa come? é. E é uma incógnita, gente, não só na área da bariátrica, na área da obesidade, mas na área da psicologia nutricional, né? Então, assim, como a gente se porta em relação à alimentação, isso por muito tempo não se foi valorizado. Então, a gente estudou tanto esse lance da bioquímica, da fisiologia, porque acontece assim, porque você gasta desse jeito, porque você consome desse jeito. Esqueceram do principal, que as pessoas têm emoções relacionadas à comida, têm sensações relacionadas à comida, tem paladar, tem então o quê? Comportamentos em relação à alimentação. E aí veio uma área da nutrição que é linda, maravilhosa, que se chama nutrição comportamental, que pegou essa nutrição muito pura e simples, bioquímica, matemática e tal, jogou um pouquinho para o lado e falou assim: calma, gente, a gente não pode pensar só em carboidrato, proteína, gordura e fibra, não. A gente tem que pensar que existe um ser humaninho ali, né? Uma pessoa que vê na alimentação muitos outros fatores que não são um tanque de combustível. Senão era só a gente abastecer o carro e sair andando, né? E não é assim. Então é uma área linda, mas uma área muito obscura. A gente não sabe muita coisa ainda em relação a comportamento, em relação ao alimento. E na obesidade isso está muito aflorado, né, Helena? Então a gente vê essa relação da pessoa com a comida muito forte, de uma maneira muito intensa. E aí a gente Uhum. viu, sem querer, e vamos falar ao longo da noite hoje, que a cirurgia bariátrica muda isso um pouco, muda esse comportamento. Muda um pouco ou muda muito? Muda pra caramba. Mas depois de um tempão, ela pode mudar de novo. Então é isso que a gente vai falar um pouco também, Tá, né? tá. Quais são os fatores, né, que influenciam esse comportamento alimentar?
Exatamente. Então, assim, olha, gente, quem dera fosse só um, dois, três fatores. É multifatorial. Então, as experiências psicológicas que a gente tem com os alimentos, né? Agora, a gente tem várias quando a gente é criança, com algum alimento. Ai, minha mãe me obrigou a comer beterraba a minha vida inteira, porque ela tinha anemia, e aí ela comia beterraba e couve, e mandava a gente comer também. E hoje eu odeio beterraba. Então, a gente tem experiências psicológicas em relação ao alimento, né? Então, esse é um fator. Outro, a gente tem sinais fisiológicos, hormonais, que alteram esse comportamento. Então, imagina uma diversidade de hormônios atuando todos ao mesmo tempo ali dentro da gente. E aí, a Helena tem um perfil de atuações hormonais, a Mariana tem outro, o paciente que tem obesidade tem outro, o paciente que fez cirurgia tem outro. Então, existem esses sinais que a gente chama fisiológicos. E tem processos neurais mesmo, processo cerebral que atua no comportamento. Hoje em dia, a gente tem mapeado várias regiões do cérebro, várias áreas do cérebro que atuam em áreas específicas. Por exemplo, aprendizado. O nenenzinho lá, ele vai, come, ele aprendeu numa área específica do cérebro que aquela comida tem aquele sabor, aquele gosto e ainda associou com algum momento da vida dele. Se foi Gente, é muito louco, é muito se complexo. Foi brigando, né? Exatamente, se foi obrigado. Exatamente. Uhum. Se foi com alguma situação, em algum contexto. Olha que coisa muito maluca, não é? Muito maluca, muito maluca. E muito linda. É verdade. É. Muito complexo. Ô, Mari. Muito. Tá. E aí, esse comportamento, né? Tá dando beijo pra quem? Ai, doutora Aliciane, maravilhosa, eu tô rindo. Ela é muito linda. Eu vi que ela não ia fazer live essa semana, eu fiquei triste. Tá difícil, né, doutora Aliciane? A gente não tá dando conta de tanta live assim, não. Essa semana também eu tô mais low, gente, porque o trem tá puxado. Ô, Mari, esse comportamento é regulado pela força de vontade? Então, meu sonho era dizer que sim, porque aí a gente trabalhava a força de vontade de todo mundo e dava tudo certo, né? E não é. Gente, então o comportamento alimentar, ele é regulado por, como eu falei para vocês, por vários fatores. E tem fatores que são inerentes, são dependentes de eu ter força de vontade ou não. E o que a ciência tem descoberto ao longo do tempo é que na obesidade, por isso que a gente tem tratado a obesidade tanto como doença e não só como uma condição, como um mau comportamento, né, como um desleixo. Na obesidade, alguns desses sinais não são iguaizinhos aos sinais que acontecem em pacientes que são magros, né, que não têm obesidade. Posso dar um exemplo? A grelina. Pode. A grelina é um hormônio que dá fome. Grelina é um hormônio, ele só tem esse papel. O paciente vai, a gente lá não comeu, aí fala, grelina. Ô bicho nojento. Mas precisa. Aí a grelina vai lá, cutuca, fica cutucando a gente até a gente comer. Ele é o que dá fome. Hoje os estudos já mostram pra gente que no paciente obeso, essa grelina ela é um pouquinho descompensada. Olha que louco. O paciente começa a comer, a primeira coisa que no indivíduo magro acontece é a grelina baixar. Ela já cumpriu o papel dela, ela já cutucou a pessoa já começou a comer, então não tem por que essa grelina ficar alta. Você sabe o que acontece no indivíduo obeso? Ela fica alta um tempão. Aí o que o paciente obeso, que tem obesidade faz? Continua comendo. Continua comendo. Aí, quem não conhece a obesidade, quem não estuda, quem não trata a obesidade com respeito, e o paciente com obesidade, não tem cara força de pau, de vontade. Não tem força de vontade, come demais, o olho é maior que a barriga. E aí é uma alteração hormonal, é um sinal fisiológico que isso. Ou seja, gente, eu não fiz bariátrica. É engraçado, as pessoas me perguntam isso, Helena, é que a gente porque eu falo tanto a gente, a gente coloca no papel do paciente. É porque a gente fica o dia inteiro com o paciente, a gente fala a gente. Você também fala isso? Eu faço isso Eu falo também. A gente o tempo todo. Eu falo. Aí monte de gente perguntou operada. Eu não sou. Mas é quase como se a gente fosse, né? Sou não. Falo. Mas é isso, acho que deu para entender, né? Que não é só força de vontade. Tá.
Ô Mari, então explica aí um pouquinho. Você estava falando assim, tem hormônios que controlam a fome, você falou da grelina, né? E tem hormônios que também Isso. regulam a saciedade, que é quando você fala assim, não, tô cheia, chega de comer. Como é que eles funcionam? Isso. Então é assim, gente, é lindo. A alimentação, ele é um evento orquestrado. Pensa numa orquestra, cada um tem um papel na orquestra. Se o violino desafinar, dá ruim. Se o piano não tocar, fica borocochô. Não é? Então é exatamente o que É. acontece na alimentação. Então, a grelina atua ali para dar fome, para na hora que ela tem que parar. E aí vão outros hormônios atuando para pedir para a pessoa parar de comer. E tem outros hormônios que dão uma olhadinha ali se você tem muita gordura, se você já tem muita gordura estocada, e sinalizam para o cérebro, ó, não precisa mais comer, porque você já tem muito estoque na forma de gordura. A leptina, que é um hormônio famosinho, ele faz Uhum. isso. Ele Ele faz um avisa. planejamento a longo prazo, né? Isso, ele fala assim, ó, já tem muita gordura, não preocupe em comer, porque tá tudo bem, a gente já tem gordura demais. E aí, na obesidade, a gente também sabe que a leptina, ela pode ter uma resistência, ou seja, o organismo tenta avisar, e o próprio organismo não reconhece a sua leptina. E aí o paciente tem um descontrole, tanto na ingestão, quanto nessa questão de acumular mais gordura corporal. Uhum. Mais uma prova que eu tô dando para vocês de que a obesidade é uma doença e não só um mau comportamento, Uhum. né? É isso. Então, esses Quem são os mais que principais. tem de hormônio? Tem o É, a gente, GLP-1. a gente tem o GLP-1, maravilhoso. Todo mundo queria GLP-1, muito GLP-1 na vida. O GLP-1, gente, ele é um hormônio que eu chamo ele de gerente, ele é o gerentão. Ele vai lá, ele dá uma olhada depois que você comeu e fala assim: deixa eu ver o que eu vou fazer com essa comida. Vamos lá, vamos levar essa comida para lá, a gente vai gastar aqui, a gente vai fazer isso. Ele é um gerentão maravilhoso. Ele ajuda a não absorver tanto carboidrato, ele metaboliza bem os nutrientes, ele é tudo de bom. E aí, o que a gente viu, sem querer, por acidente, que a cirurgia bariátrica faz? Aumenta essa liberação de GLP-1 e utiliza melhor esse GLP-1. Então, e o GLP-1, gente, tem um remédio que inventaram, falaram, esse GLP-1 é tão maravilhoso que eu vou fazer o seguinte, vamos produzir o GLP-1 e vamos injetar na galera que vai dar tudo certo. Então, é o famoso liraglutida, Victoza, Saxenda. Aí tem outras espécies muito parecidas, que têm um papel muito parecido também. E a cirurgia bariátrica é como se fosse um Victoza cirúrgico, né? Então, ele melhora essa liberação do GLP-1 também. Uhum. Então, o gerentão fica top ali nessa arte de gerenciar a energia que a gente ingere. A Camila está perguntando se tem como dosar esses hormônios. Camila, para efeito de estudo, se dosa, tá? Mas para efeito geral de exame, né, laboratorial, normal do dia a dia, não faz sentido, não tem para quê, tá? Eles não vão dizer nada pra gente. Aí, Mari, tá, isso daí muda o que com a obesidade? O que esses hormônios aí ficam diferentes? Isso que eu falei para vocês, né? Então, alguns que são para dar fome só num certo momento acabam dando mais fome do que deveriam dar. Outros não conseguem informar, como a leptina, quanto de estoque de energia o organismo tem, fazem com que o paciente tenha um descontrole nesse estoque de energia. Então, na condição de obesidade, isso fica muito alterado. E aí, cada um tem uma alteração num lugar específico, né? Então, a gente não tem como hoje, eu acho que um dia no futuro, você vai conseguir mapear, ó, esse indivíduo obeso é obeso por isso, esse é por isso. Só que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, fora essas alterações hormonais, ainda tem as comportamentais. Ainda tem a questão emocional, né? Então, é muita coisa junto, gente. E o que a gente sabe é que na obesidade, o paciente que tem essa doença, né? Não adianta só a gente aumentar a massa magra nele. Não adianta só a gente deixar ele com o mesmo percentual de gordura que um paciente magro, né? Por quê? Ele tem tendência a retornar ao estado de obesidade. Então, a gente chama isso de set point, né? Que ele vai sempre lutar um pouco mais do que uma pessoa que não tem aquela tendência a ter a obesidade
como uma questão genética, uma característica dela, né? Mas é o que eu costumo falar para os meus pacientes que têm obesidade. O magro também tem as questões dele. Então, assim, a sua questão é essa, mas não fica, ai, por que comigo? Porque a pessoa que tem o estado nutricional normal tem outras questões que ela tem que lutar também, né? Então, eu acho que é legal a gente não ficar se questionando. Exatamente. Mas é importante a gente saber, né, que isso existe e é real. Eu acho. Ô, Mari. Bom, quando a pessoa faz uma dieta, né, diminui a ingesta calórica, o que acontece com esses hormônios aí? Então, quando a gente faz uma dieta, a primeira das coisas que acontece é uma super restrição, e isso pro organismo, ele não sabe que você está de dieta. Pro organismo é assim, nossa, a pessoa entrou num deserto agora, ela está numa ilha deserta e ela precisa, eu preciso preservar. Então, ao contrário do que muita gente pensa, um dia desse, gente, é impressionante, eu acho que eu atraio essas coisas. Eu estava no supermercado, é o único lugar que a gente vai, né? É o hospital, supermercado, o centro de saúde, hospital. Então, aí a moça passou da outra e falou assim, menina, eu tô precisando perder 4 quilos. Será que se eu ficar 4 dias sem jantar, eu consigo perder? Aí elas continuaram conversando, eu não vi a resposta da outra. Mas, enfim, a gente tem esse pensamento, né? Vou restringir, vou entrar numa caverna, não vou comer. Aí sabe o que acontece? Nosso organismo para de gastar. Então, isso acontece muito. Se você fizer uma restrição calórica muito intensa, por isso que essas dietas de 500 calorias, loucura, né? Você comer pouquíssimas calorias, e isso pode muito atrapalhar e fazer com que você gaste menos energia. Então, não é o caminho, gente. Perde no começo, né, Mari? Aí diminui o metabolismo e aí a longo prazo volta a ganhar e essa diminuição do metabolismo não volta. Então, a longo prazo, a tendência é ganhar mais. Não é isso? É isso, é exatamente isso. Então, cuidado com essas dietas muito restritivas. Elas, em longo prazo, podem fazer com que você fique menos gastador de energia. E é tudo que a gente não quer. Verdade. Né? E aí, Mari, tá. Quando você faz a cirurgia, a gente passa, depois da cirurgia, por um processo de uma dieta líquida bem restritiva e uma dietinha, né? No começo, come bem pouquinho. Aí a ingestão de caloria é bem baixinha. Não acontece a mesma coisa, então? Qual que é a diferença da dieta da bariátrica, do pós-bariátrico, para essa dieta restritiva? O que muda depois da cirurgia com esses hormônios aí? Olha que coisa interessante. Já fizeram pesquisa para ver a pressão ali naquele estomaguinho se é igual à pressão de um estômago grande quando a gente se alimenta normal. E aí verificaram que quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, principalmente no bypass, no sleeve também o estômago fica menor, mas no bypass menor ainda, isso não é semelhante a um estado de restrição alimentar. O organismo não entende como semelhante. Por quê? Porque o estômago pequeno está pleno, ele está cheio, ele não está passando por uma super restrição. Então, isso faz com que o organismo não tenha esse primeiro impacto de baixar demais o metabolismo. A gente sabe que depois da cirurgia bariátrica, o metabolismo baixa sim. Isso é até uma pesquisa que a gente fez, um artigo que a gente publicou, eu com um colega meu do lado do doutorado, baixa. Mas, se a gente mantiver o máximo de massa magra, por isso que a gente enche o saco, que tem que manter massa muscular, tem que comer proteína, Porque se você, depois da bariátrica, consegue manter o máximo de massa muscular, você consegue burlar isso e não ser um gastador de energia ruim. Você consegue gastar bem a energia. Entende? Então, é isso. Na verdade, a bariátrica não se comporta igual uma dieta de 500 calorias com você com estômago grande, não. Olha só, super interessante. Mas, tá. E por que a gente faz, rapidinho, você falou da dieta líquida, né? Daquela evolução. Isso. Por que a gente tem que fazer do pós-operatório? Por que a gente tem que fazer aquela primeira dietinha chatinha do Gatorade, da água de coco? Isso.
justamente para a gente aproveitar ao máximo a perda de peso do paciente. Então, é sim importante por conta da restrição de energia, porque o paciente não está sofrendo como se ele tivesse com o estômago grande. Então, eu falo isso muito para os familiares, né? Muito, muito importante não ficar com pena, porque a pessoa está com o estômago pequeno, ela não está sentindo aquela fome que você acha que ela está sentindo. Então, a gente aproveita esse momento para fazer uma grande restrição de caloria. Por isso que é importante aquela dieta. Tá. Né? E eu vou falar outra importância. Você está falando da importância nutricional. A gente, como cirurgião, a gente tem que lembrar que aquele estômago ele está cortado e costurado, né, Mari? A gente precisa aproveitar para deixar ele cicatrizar. Pelo amor de Deus, ó. Ela pensou na parte cirúrgica e na parte nutricional. Mas com certeza, imagina. Com certeza. Deixa ele quietinho ali, cicatrizando, para o cirurgião não ter trabalho depois. Por favor. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mari, então, seguindo, tá? Tá. É verdade que depois da cirurgia as preferências alimentares mudam ou é mito? Gente, então, aí a gente começou a atender essas pessoas que fazem cirurgia, né? Atender. E as pessoas começaram a falar, doutora, eu gostava disso e agora eu não gosto mais. Deixa eu te falar. Fala. Ontem eu atendi uma paciente que tá com 3 meses e meio de bariátrica. E eu falei para ela gravar. Ela falou que vai gravar e vai me mandar. Quando ela me mandar, eu vou postar. Ela falou assim, doutora, eu não acreditava. Mas eu olho para um pão, para mim pão agora, eu amava pão. Para mim pão agora, ó, não dou nenhuma bola. Agora põe uma salada, um bowl na minha frente. Doutora, que coisa maravilhosa é isso. Aí eu falei, não, você vai ter que gravar porque ninguém acredita em mim. As pessoas ficam falando assim para mim. Você operou o estômago, operou o intestino, não foi a cabeça. Conta para mim, Mari, como que é essa história? Então, e aí começaram a pesquisar, porque a gente começou a ver que realmente o paciente ele tinha vontade de comer alimentos mais saudáveis depois da cirurgia. E aí tem um pesquisador maravilhoso que estuda isso. Ele estuda paladar depois da bariátrica e preferência alimentar, que é o Carel Leroux. A gente vê ele em vários congressos sempre. Ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso. E ele, o que ele já conseguiu visualizar, né? Já conseguiu mostrar muito pouco. A gente sabe que tem alteração de preferência, sim. A gente não sabe o porquê. A gente não sabe se é só uma questão que a gente educa muito o paciente mesmo e ele cria uma consciência. A gente não sabe se é porque a autoestima está lá em cima e aí ele tem essa motivação para poder comer mais saudável. Mas eu tenho a minha humilde impressão de que não é só isso. De que existe alguma questão fisiológica, que o paciente, independente de ser educado nutricionalmente ou não, ele começa a preferir alimentos mais saudáveis. Que é muito parecido, parecido que quando a gente está grávida. Não sei se você lembra, Helena, mas quando a gente está grávida, a gente naquele começo tem uma vontade de comer mais fruta, coisas mais saudáveis. É uma coisa impressionante, né? A gente conversou umas semanas para trás com a Elcadre, com a doutora Luciana Elcadre. Sim, maravilhosa. É maravilhosa. E a gente falou muito sobre como esses hormônios atravessam a barreira hematoencefálica e eles agem dentro, né, lá do cérebro mesmo, lá da área do cérebro que controla fome, saciedade, vontade de comer, né? E como, a gente não sabe exatamente como, mas como realmente a gente está mexendo de certa forma, né, no cérebro quando a gente muda a cirurgia, porque esses hormônios eles agem lá dentro. Então a gente não sabe exatamente como, mas a gente sabe que esses hormônios agem lá. Então, de alguma maneira, né, como você falou, que tem essas áreas aí do cérebro da aprendizagem, né, tem essas áreas das preferências alimentares, esses hormônios eles chegam lá, né? Então, claro que não vai ser igual para todas as pessoas, porque essas pessoas tiveram esses aprendizados diferentes e têm esses comportamentos diferentes, mas de uma maneira ou de outra vai chegar lá. Você sabe que o Carel Leroux, ele fala que, assim, essa exposição que o paciente tem à bariátrica no primeiro ano pós-operatório é tipo exposição de uma criança à alimentação. A gente sabe que no primeiro ano da criança,
o que ela é exposta vai determinar as preferências alimentares dela. Por isso você tem que tentar dar de tudo, uma variedade grande. E no bariátrico, no paciente que faz cirurgia, é exatamente isso. Se você no primeiro ano se comportar de uma maneira mais saudável, se expuser a alimentos mais saudáveis, a chance de você dali dar uma zerada na sua vida alimentar e melhorar bastante a sua alimentação dali para frente é muito grande. Agora, se você já começa se atropelando, já no primeiro mês já está não fazendo a dieta, se desorganizando, já é mais difícil depois você determinar um comportamento alimentar saudável. Isso é super importante. Mas não quer dizer também, se você está com 10 anos de operado, que, ai meu Deus, lá no passado eu não fiz, então estou condenada para sempre. Não. O que a gente fala é que sempre você, como operado, tem uma oportunidade de zerar essa sua vida alimentar ruim e começar uma vida alimentar mais saudável. Essa oportunidade, só quem faz cirurgia bariátrica tem, gente. De verdade. Não tem outro jeito. Não acredito nisso, não. Eu acho que todo mundo pode melhorar. Poxa vida. Me dá uma chance. Então, vai ter um pouquinho mais de trabalho, lembra? Tá. Mas dá. Que dá. Mas dá trabalho para nós, que não temos indicação para operar para cirurgia. Tá, Mari. E o que acontece com a fome? Depois da bariátrica. Então, gente, na obesidade, primeiro a gente fala o que acontece na obesidade, Fala. Né? O paciente, ele realmente, muitos têm fome de verdade, né? E a leptina, que ele não reconhece, lembra? Aquele que fala assim, você tem muita gordura, não precisa comer mais não. Só que aí ele não ouve, o organismo não ouve a leptina gritar, e aí ele fica com essa fome. Depois que você faz a cirurgia bariátrica, você se sente mais saciado. E essa resistência à leptina melhora muito. Então, o seu organismo ouve a sua leptina um pouco melhor. E você, então, consegue perder peso de uma maneira mais adequada e manter essa perda de peso de uma maneira mais adequada. Então, a fome, ela dá uma regulada. Isso eu tô falando fisiológico, né? Hormônio. Agora, tamanho de estômago também, né? Não tem um estômago pequenininho, como é que você sente fome? Então, você, além de hormônios, né? Os hormônios atuarem para você não sentir tanta fome, o tamanho do estômago também ajuda muito a você não ter mais tanta fome assim, né? E aí, como é que a nutrição pode ajudar nisso? O paciente que volta depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, falar, doutor, eu tô voltando a sentir fome. Eu tô com fome, meu estômago ronca, doutor, eu tenho certeza. Pode ser? Claro que pode ser. Pode acontecer, cada um é cada um. Mas a gente, primeiro de tudo, tem que saber distinguir a fome da vontade de comer. E a gente só consegue fazer isso se a gente começar a anotar, registrar, tirar foto. Você precisa monitorar a sua alimentação. Pega 1 semana, dá uma monitorada e toda vez que você achou que você sentiu fome, você vai lá e anota, fome. Eu dou para o paciente, para ele graduar. Fome 0, 1, 2, 3. 0 é nada de fome, 3 é fomona. Então ele tem que botar lá um numerinho do lado da refeição. E aí, quando ele volta em mim, eu consigo mostrar para ele que na maioria das vezes, não era fome. É porque estava triste, é porque estava chateada, porque a comida era gostosa. Às vezes é isso mesmo, a comida é gostosa, né? E aí essa relação com a comida precisa ser trabalhada, tá? Então é isso, a fome, a nutrição ajuda o paciente, principalmente aquele que voltou a ganhar peso ou que parou de perder peso, a gente definir se a pessoa realmente está sentindo fome. Isso é o primeiro passo. E a gente só faz se a gente criar consciência, né? Certo. Mari, o pessoal pergunta muito. Muito. O pessoal estava até falando aí, eu como num pratinho de sobremesa. Quantos gramas um paciente bariátrico pode comer? As pessoas perguntam, né? Quantos gramas tem que pesar no self-service? Eu queria muito saber responder. Tá, vou chutar, hein, gente? Um chute assim de quem tem 15 anos que atende paciente bariátrico. Geralmente dá mais ou menos uns 250 gramas e a pessoa se assusta.
porque antes comia meio quilo de comida, né? 800 gramas de comida. Mas isso não é referência, gente, porque assim, não adianta você pesar 250 gramas de um monte de carboidrato ou de um monte de batata frita, entendeu? Não adianta. O peso em si não vai dizer muita coisa pra gente, não. O que vai dizer pra gente se tá legal ou não é a distribuição do seu prato. Então, quanto do seu prato você tá colocando de proteína? É metade do prato? Então tá ali. Aí a gente pede, às vezes, para usar um prato menor, porque aí você tem uma ideia de que a quantidade é menor. Hoje eu atendi uma paciente com, acho que 5 anos de operada, ou mais, que ela falou, doutora, até hoje, mais, acho que ela tem 10, no centro de saúde. Ela falou, até hoje eu boto mais comida no meu prato do que eu como. Cara, eu tenho vergonha, mas é por isso, porque a gente tem essa paixão por comer que faz com que a gente perca um pouco né, essa relação que a gente tem com a comida, a gente perde um pouco esse negócio da quantidade. Então não preocupa com grama de alimento, não. Preocupa se você está colocando a quantidade de proteína suficiente, e aí para isso a gente tem que saber o que é proteína, né? Porque às vezes nem isso, a gente fica falando proteína. O que é proteína, né? Então, isso a gente vai aprendendo, gente, aos pouquinhos na vida de Bari, né? Uhum. Não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra, devagar mesmo. Ô Mari, e tem que comer mesmo de 3 em 3 horas? Alguém tá falando aí que sente fome, come sempre de 2 horas e meia, mais ou menos, já tá fazendo outra refeição. Não tem problema nenhum. Eu tenho muitos pacientes que eu faço a alimentação de 2 em 2 horas. Tem alguns pacientes que desenvolvem uma hipoglicemia reacional, sabe? Com 2 horas comendo, já tem uma hipoglicemiazinha. E aí eu preciso dar alimentação de 2 em 2. Se for de 2 em 2 horas, comendo bastante proteína e fibra, eu tô feliz da minha vida. É legal que vai atingir lá o tanto de proteína que eu preciso dar. Tá, mas Então vai não que tem a pessoa problema. não tem hipoglicemia, ela não tem vontade de comer. Ela pode Sim, também dar distâncias maiores ou ela tem que comer de 3 em pode. 3 horas? Ela pode, por Não exemplo, fazer um precisa. jejum de 14 horas, por exemplo? Essa palavra me arrepia. Não, na verdade, que é o problema de comer espaçado demais. Quando a gente contabiliza no final do dia, você não consegue ingerir toda a quantidade, principalmente de proteína que você precisa. Então, pode fazer jejum? Pela cirurgia em si, pode. Mas se eu fizer muitas horas de jejum, eu não consigo compensar isso depois. Porque o grande lance do jejum intermitente, por exemplo, é você passar 12, 14 horas, 16 horas sem comer e depois, num momento, você pode comer o que você quiser. Na cirurgia bariátrica, não tem como você compensar esse jejum. É impossível. Então, não é que faz mal, é porque a pessoa acaba, aos poucos, se desnutrindo com esse tipo de jejum. Agora, quer ver um jejum? Hoje, uma amiga minha endócrina, que eu amo, Cíntia, maravilhosa, me ligou e falou assim, Mari, grávida pode fazer jejum intermitente? Na verdade, ela me mandou mensagem. Eu fiquei tanta preguiça de mandar por texto que eu falei, posso te ligar? Ela falou, pode. Eu vou falar a mesma resposta para as grávidas. Não é que vai fazer mal para o bebê, mas ela não vai ter oportunidade, se ela fizer esse jejum intermitente, de comer toda a quantidade que ela poderia de proteínas, de nutrientes, e depois compensar isso. Então é isso. Se você quiser fazer um jejumzinho legal, eu dou uma enganada nas pessoas que eu quero. Eu falo, então tá, beleza, bora fazer um jejum intermitente. Sabe como é que é? Faz o jejum de 8 horas da noite até 8 horas da manhã do dia seguinte. Ó que lindo, 12 horas de jejum. Horas. O seu organismo vai produzir insulina super bem, o GH, hormônios bons que atuam à noite, e você não deixou de fazer seu jejum. Que tem os benefícios mesmo, mas não durante o dia, enquanto você precisa estar ativo, enquanto você precisa estar se exercitando, enquanto você precisa comer proteína. Entende? Entendi. É isso. Tá. E por que tem que comer tanta proteína, Mari? Gente, no caso do bypass, é uma dupla necessidade. A pessoa que faz a cirurgia não absorve direito, então a gente já tem que dar mais por isso. E infere-se que ele não absorve 50% da proteína que ele ingere. Olha que coisa, né?
E ele também, gente, come muito pouquinho. Então, precisa também comer uma quantidade mais fracionada e mais vezes ao dia para ele poder conseguir comer tudo aquilo que ele precisa e que ele ainda não vai absorver. No caso do sleeve, embora não tenha a desabsorção intestinal, tem a restrição. O paciente come também muito menos a quantidade. Outra coisa, quem é operado aí pode falar a dificuldade que é comer carne vermelha, né? Mastigar um frango. A proteína é difícil. É difícil. Cris está perguntando se pode comer proteína e deixar a carne vermelha de lado. Deixa eu só responder a Cris. Pode, Cris, vai dar mais trabalho, porque a carne vermelha tem seus benefícios em relação ao ferro, né? O ferro da carne vermelha é mais biodisponível. Mas se for sua vontade, né? Se é um desejo seu, se você não gosta da carne vermelha, a gente tem os outros artimanhas aí para compensar essa deficiência do ferro que vem da carne vermelha. Dá sim, que dá. Depois que a gente falou na live de domingo, Mário, sobre contar as proteínas, né, e a gente falou dos aplicativos, né, e como que contava, sim, o pessoal começou a tentar contar. E aí começou a me mandar mensagem. Caramba, é difícil mesmo comer 80 gramas. Caramba, só tô conseguindo comer 50. Caramba, eita, acho que eu preciso do whey mesmo. Então, as pessoas têm a falsa ideia. Se não contar, parece que é fácil. Mas quando coloca anotadinho, é difícil. Quem aí estava contando as proteínas? Fala aí pra gente, que contou e que achou difícil. E por que a gente bate tanto na tecla? Fica ruim, Mari, quando vai no banheiro. É difícil, gente. Carne vermelha é uma quantidade de fibra muito grande, muscular. Então, você tem que mastigar, você tem que ter paciência para comer. Sabe qual é a dica que eu dou? Ou faz carne de panela, aquela carne bem molenguinha, ou carne moída, gente, que carne moída é feita geralmente de músculo ou patinho, que são carnes magras. Ela é moída, então aquela parte da mastigação já ameniza bastante, ela é muito saudável, né? Então é importante. Ainda bem que a Marcelinha tá aí respondendo uma galera, porque a gente não tá dando conta, gente, de conversar e ler, né, Helena? É muito difícil. Muito. Tem muitas perguntas e muita galera falando. Pois é, e por que eu falo tanto? Vai ser falado sobre... Tá, rapidinho. Pessoal, a gente vai deixar para falar do desafio no final, né, Mari? Tá? Vamos seguir aqui. Tá. Por que eu falo tanto da importância de tomar o whey protein? Não é porque eu prefiro suplemento ao alimento, não, gente. Eu queria poder dar comida ou alimento para todo mundo. Mas é porque numa pequena porção de whey protein tem 20 gramas de proteína. Coisa que eu preciso comer um bifão desse tamanho para conseguir 20 gramas de proteína. Então, é só por uma questão de facilidade, especialmente no início. O paciente, o suplemento ajuda muito nisso, né? Então, o que eu falo para o paciente que tem muito tempo de operado? Você não precisa ficar dependente do whey protein. Mas se você notou que um dia, não tem dia que a gente tá meio na bad, assim, nem prestou atenção no que comeu, não comeu bem. Nessa quarentena, então, isso tá acontecendo demais. Nesse dia que você viu, que você não prestou atenção, você nem lembra o que você comeu, toma sua dose de whey. Então, a whey serve para complementar aquilo que você, na sua alimentação do seu dia, não deu conta. E olha que legal, quando você se educa nutricionalmente e aprende a contabilizar a sua proteína, você só vai lá no final do dia e fala, hoje eu não preciso tomar whey, porque hoje eu consegui atingir a quantidade. Hoje eu preciso, porque hoje não foi legal. Então eu vou lá, vou tomar meu whey e ficar de boa. Então a whey é para isso, não é para ser uma obrigação, um martírio, uma tristeza, uma revolta no coração de ninguém. Mari, você falou essa semana, numa outra live, de ingestão e densidade energética num vídeo. Eu boiei. Que é isso? Então, gente, o que acontece? Aí a pessoa vai lá, faz a bariátrica, fica maravilhosa, se acha ótima, emagreceu, nananã. Quando chega 2, 3 anos de operado, começa a burlar um pouquinho a cirurgia. Como? Comendo. Não consegue comer muito mesmo, então eu vou comer coisas calóricas que me deixam muito, muito, muito felizes.
E o alimento de alta densidade energética é um alimento que, em pouca quantidade, ele oferece muita caloria. Então, é isso. A maioria das pesquisas mostra que o que acontece com o paciente que volta a ganhar peso? É porque o estômago dilatou? Na grande, grande maioria das vezes, não é porque o estômago dilatou. É porque o paciente aprendeu a comer alimentos de alta densidade energética, que com pouquinha quantidade fornece muita caloria. Aí, gente, se você não gasta suficientemente, não faz atividade física e come alimentos de alta densidade energética, é matemática. Você acumula e começa a voltar a engordar. Então, densidade energética do alimento é aquele alimento que, numa quantidade pequenininha, vou dar um exemplo. Milkshake, leite condensado, bolo, brigadeiro, doce, em geral, gorduras, alimentos muito gordurosos, cerveja, bebida alcoólica, são alimentos de alta densidade energética, né? E que não trazem muitas coisas, aspectos nutricionais. Então, hoje a gente está, assim, ó, de olho nesses alimentos que causam muita caloria, porque eles são os principais responsáveis pelo reganho de peso, gente. Por incrível que pareça. Mário, o pessoal não é porque você come uma quantidade maior. Tá. O pessoal tá perguntando desses iogurtes que tem uma quantidade maior de proteína. Você pode substituir o whey, por exemplo. Você pode tomar no lanchinho. Super pode, adoro. Tem vários maravilhosos. Claro, gente, que são industrializados. Não é uma coisa pra gente tomar de manhã, de tarde, de noite. Tem paciente que fica tão empolgado que ele compra a fábrica e toma em todas as refeições iogurte com proteína. Não, galera, calma. Porque é industrializado, tem componentes que não são muito legais, mas ele é muito prático. Eu tenho paciente atendente de telemarketing, eu tenho paciente que tem reunião uma atrás da outra, eu tenho paciente médico que atende em consultório. Como é que ele vai parar para sentar e comer um sanduíche de pão integral mastigando 40 minutos? Dá? Não dá. Então, vamos no iogurte proteico. Adoro, acho uma super opção. Tanto a bebida láctea com whey protein que tem hoje em dia, quanto o iogurte. Mas é um industrializado. Não é para ser de manhã, de tarde, de noite. Enquanto você estiver em casa, e é isso que eu combino com o paciente, em casa você vai tentar comer comida de verdade. É só para momentos que você estiver na rua e não tiver muito jeito. Tá. Vou tentar. Sabe, quando a carapuça serve, né? Adoro. Tá. Barrinha de proteína, a Melina tá perguntando. Então, ela é mais porcariazinha ainda. Mas já tem umas barrinhas. Porcariazinha que eu falo, ela é proteica de fato, tá, gente? Não é mentira ela que tá escrito no rótulo. Mas ela tem muitas substâncias químicas, muitos componentes e é um industrializado. E a gente hoje, ó, tá fugindo dos industrializados. O máximo possível, gente, porque ele tem uma relação com a obesidade muito grande, tá? Então, o ideal é as barrinhas de proteína que tenham menos ingredientes. Vai lá na loja de suplemento ou na internet. A que tiver menos ingrediente, provavelmente é a mais saudável. Eu acho que é uma dica interessante. Olha, a Cláudia está perguntando sobre pasta de amendoim. Eu uso também como uma boa fonte de proteína, viu, gente? Apesar de ser gordura, ela também tem uma quantidade boa de proteína, dá saciedade, é gostosa. Então, eu até indico, às vezes, hoje uma paciente até me deu um feedback, eu falei, bota um pouquinho de pasta de amendoim na sua whey. Que ela falou, ai, doutor, eu acho o whey protein horroroso. Nanana. Falei, então faz com pasta de amendoim, você vai adorar. E aí ela me mandou uma mensagem agora no fim da tarde, falou, acabou! Aprendi. Ficou maravilhoso. Então, pronto. Eu gosto da pasta de amendoim. Sem açúcar, claro. Né? Aquela que castanha também. Faz na hora, né? Que ela moe na hora. Isso. Ela é só o Pode amendoim fazer em casa, moído. Inclusive. Sim. Ela é só o amendoim moído. Mais nada. Olha sempre a lista de ingredientes, gente. Tá. Tá. Mari, como a nutrição pode ajudar nisso tudo aí? Então, gente, a gente falou de fome, a gente falou de preferência alimentar, a gente falou de vários aspectos importantes, né? Eu acho que a nutricionista que trabalha, ou nutricionista que trabalha com cirurgia bariátrica, uma das coisas que eu aprendi é eu não achar que o meu paciente sabe tudo. Porque, assim, a gente sabe tudo sobre alimentação?
A gente acha que sabe, gente, mas para nossa vida é uma pessoa olhando de fora que às vezes aponta uma coisinha para você e você fala: meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. Ah, mas você sabia? Sabia, mas pra gente, a gente às vezes não aplica. Então, Deixa eu perguntar eu não rapidinho. superestimo. Deixa eu perguntar pro pessoal aqui que está assistindo. Gente, quem aí aprendeu alguma coisa nessa live que não sabia? Eu aprendi uma coisa, duas coisas que eu não sabia. Quem aí aprendeu alguma coisa que não sabia, levanta a mão. Só para vocês entenderem que sempre tem uma coisa, apesar de tudo que a gente ouve o tempo todo, sempre tem, né? Fora, deixa eu lembrar uma coisa que eu já falei para vocês, que é o processo de comprometimento e de prestação de contas que a gente tem que ter com a nossa equipe. Ó, o pessoal tá falando que tá aprendendo. Continua, isso. Desculpa te interromper. Ai, que lindo! Que lindo. Mas é isso. Então, assim, gente, eu não acho que meu paciente sabe tudo. E também não acho que eu sei tudo porque eu aprendo toda vez. Eu acho que eu sou uma pessoa que tô de fora, avaliando tudo isso que ele tá me contando, tudo que eu posso, e tentar, junto com ele, organizar essa rotina alimentar, que não é fácil para ninguém. E por isso que eu acho lindo quando um nutricionista marca com o seu colega nutricionista, porque aí é outro tiodo. Eu estudo nutrição, mas eu não sou minha própria nutricionista muitas vezes. Então é isso. Eu acho que a nutrição, ela vem de fora e te ajuda a bolar estratégias para você comer de uma maneira menos se sentindo menos prisioneiro da alimentação, sabe, gente? Acho que esse é o principal, a principal missão do nutricionista, individualizar. Ele não pode jamais fazer com que o paciente se sinta refém dele. E outra, falo muito disso também, o bom nutricionista, ele dá autonomia para o paciente. Ele faz o paciente decidir e ficar esperto na hora de escolher o que ele vai comer. E não ficar, ai meu Deus, vou ligar para Mariana, vou perguntar para ela o que eu vou fazer. Não, ele vai aos poucos aprendendo sozinho a se organizar e identificar o que ele precisa para ele. Vou te falar outra coisa que tem um bom nutricionista. O bom nutricionista, Mari, ele, além de dar autonomia, né, ele faz isso da individualização, ele não passa aquela dietinha pronta, que é igual para todo mundo, sabe? Sim, sim. O bom nutricionista, quando você fala para ele, olha, eu não tenho dinheiro para ficar comprando o sal né, azul do Himalaia, né? Ele vai entender, né? Quando você fala que você não come batata baroa, ele não vai te passar batata baroa, né? Então, assim, eu acho que o bom Mas você sabe que ouve e adequa, sim, né? E dá opções. Sim. Mas as pessoas estão ficando espertas, Helena. Hoje, um paciente que eu atendi, ontem ele marcou comigo, eu atendi ele hoje de manhã, teleatendimento, e ele perguntou para minha secretária assim, ela é dessas nutricionistas que fica passando um monte de manipulado? Porque se for, eu não quero ela. Então as pessoas estão começando a entender, né, que isso não é nutrição, gente. Isso é outra coisa. Chama de outra coisa. Não xinga a minha profissão, né? Um beijo, boa noite. Vamos nos despedindo. Gente, eu quero muito agradecer vocês. Desculpa não ter respondido todo mundo. Se quiserem me mandar depois por direct, eu faço questão e respondo mesmo cada pergunta. Eu tô toda sexta-feira com perguntas e respostas sobre cirurgia. Então pode me mandar que eu vou responder, tá bom? Beijo, Mari. Obrigada. Imagina. Beijo.